lados dessa história das tretas, né? De 31 até 50, né? Que é o lado do racismo, tá? A gente não pode deixar de comentar sobre isso, porque tem até, tava dando uma olhada aqui, né? O David Brian Davis, que é um dos pensadores que eu li bastante sobre entender escravidão, né? E não só escravidão no conceito apenas da escravidão feita com negros, mas a escravidão da América Latina como um todo, né? E ele comenta sobre a escravidão aqui do Brasil, que ele fala o seguinte, ó, a instituição, né, que ele comenta que tem duas grandes tendências dominantes nas políticas coloniais, né, que colocam, né, duas opiniões sobre a escravidão e o tráfico de escravos, né. A primeira dessas tendências é que a instituição era baseada sobre a qual se apoiava toda a economia, né? A instituição da escravidão era a base sobre a qual se apoiava toda a economia e constituía o principal caminho para a riqueza individual e a grandeza imperial. Beleza? Isso acho que a gente já falou. Na segunda, os escravos, né, os escravizados, aqui corrigindo o David, né, os escravizados negros punham em perigo a segurança pública. E, portanto, era dever do governo limitar seu número, fiscalizar suas atividades e incentivar a introdução de servidores e artesãos brancos. E aí, Mari, aqui que está a terceira linha aí de pensamento que a gente estava falando, né? A questão do preconceito, tá? A questão do racismo institucionalizado na política brasileira desde que o Brasil, desde 1532, quando os primeiros escravizados chegaram aqui no Brasil, essa política racista está institucionalizada aqui, tá? Porque não foi só trazida, na verdade, melhor dizendo, ela não nasceu no Brasil, ela foi trazida para cá, tá? Então a gente, desde que surgiu como Brasil, essa política, ela é que nem um carrapato, sabe o carrapato que fica preso no seu corpo e ele te adoece? Então, é a escravidão, né, essa política racista aqui no Brasil, tá? Ela foi trazida, né, pelos europeus, principalmente pelos portugueses, né, que lucravam muito dinheiro com isso, tá? Então, gente, o que ele fala aqui, né? Que existia uma parte, principalmente no parlamento brasileiro, que queria higienizar, né, a mão de obra não, a força de trabalho, né, dos trabalhadores aqui, né, brasileiros. Queria realmente tirar a população negra do Brasil, tá? Acabar com a população negra do Brasil e modificar para uma nova versão de escravos, né, por assim dizer, com pessoas brancas, pelo simples fato de que não queriam negros aqui. Pelo simples fato de que, Mari, se a gente lembrar que nessa época está acontecendo num paísinho lá na América Central, tá? Já, na verdade, já tinha acontecido lá na América Central, uma coisa chamada independência do Haiti, tá? A independência do Haiti. A independência do Haiti, gente, ó, vou pegar a data da independência do Haiti aqui, para não falar nenhuma bobagem, mas vamos lá, a independência do Haiti aqui, ó, só para pegar as datas, gente, que eu realmente não sou muito bom de datas. Mas ela aconteceu mais ou menos em 1804. Desde 1804, Mari, isso eu posso afirmar, desde 1804, existe um medo bem forte, bem poderoso, em todas as colônias, né, latino-americanas, não, latino-americanas não, americanas, né, que tinham aqui, todas as colônias americanas. Caramba, Paulo, você está falando então dos Estados Unidos? Principalmente nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, né, que é o que a gente chama de medo negro, tá? O que é o medo negro? No Haiti, para quem não sabe, a independência do Haiti aconteceu através de um movimento feito pelos próprios escravos, né, escravizados, desculpa, que ficavam lá naquela região, né? Era uma colônia francesa, né? Tinha escravizados da África que vieram de várias regiões, né? Praticantes da Umbanda, né?
E da Umbanda não, desculpa, do Não, Candomblé. Candomblé. Candomblé, desculpa. Cometi a falha aqui, mas o Umbanda Candomblé. é brasileira. Isso, Ei, exatamente, do muito Candomblé. respeito, Habib. Sorry, cometi a falha, mas do Candomblé, né? E essa galera, né, eles decretaram a sua independência baseado, sim, em ideias iluministas, ideias trazidas pela Revolução Francesa, já que eles olhavam para a França e falavam, olha que bonito, né, esses franceses como são hipócritas, né? Eles estão dizendo de liberdade, fraternidade, igualdade lá na França e tal, e a gente continua escravo deles, né? Aí, sinceramente, eles olharam e falaram, meu ovo, né, meu ovo, não vamos ficar assim, né? E aí declaram a independência, né, contra a França, né, de uma população que tinha mais ou menos 85% de escravizados no Haiti. Se eu não me engano, era 95% da população era negra, tá, no Haiti, e eles conseguem independência, né, contra esses franceses. Só que a independência do Haiti, gente, se espalha pela América como se fosse um terror, tá? Como se fosse um filme de terror, né? Por quê, galera? É uma colônia aos moldes da colônia brasileira, aos moldes do que estava acontecendo nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Com plantation, cana de açúcar. Gente, era até engraçado que o Haiti plantava cana de açúcar igual aqui o Brasil, né? E era um concorrente. Eram concorrentes, né? Eram concorrentes. E aí, gente, a galera aqui do Brasil sabe do que aconteceu no Haiti, né? É até interessante que são divulgadas imagens, né? Em jornais dos Estados Unidos sobre o que aconteceu no Haiti, né? A violência da repressão não, desculpa, da independência do Haiti, da ação, né, desses escravizados no Haiti. E aí, galera, se espalha esse temor de um jeito pela América que várias discussões. E aí eu começo. E aí eu não chego a afirmar isso, mas eu começaria também a indagar, né? Aí eu teria até que fazer mais pesquisa sobre isso. Mas que as pautas, principalmente do término da escravidão pré-1830, né, mais ou menos naquela época de 1816, que a gente já conversou, alguns parlamentares que defendiam o término da escravidão e do tráfico negreiro naquela época tinham conotações racistas, sim. Por quê? O temor de que isso acontecesse aqui no Brasil, né? Imagina, galera, você que está aí ouvindo a gente, se os escravos se unissem como se uniram lá no Haiti, né? E tomassem o poder como aconteceu lá. Pô, Paulo, mas por que isso não aconteceu aqui no Brasil? Algumas características particulares lá do Haiti, né, gente? Muitos escravos libertos foram para a França, tá? O Tossuan, que é um dos líderes, ele foi para a França, ele observou o que estava acontecendo na Revolução Francesa, tá? Então eles tiveram esse acesso e aqui os escravizados no Brasil não tinham esse acesso, tá? Mas assim, e obviamente várias e várias manifestações, né, e ataques contra a escravidão aconteceram aqui no Brasil, tá? Não vamos apagar essa história de jeito nenhum, tá, gente? O trabalho dos quilombos, né, Zumbi dos Palmares, né, as diversas e inúmeras tentativas de se acabar, né, pelos meios até de uma revolução mesmo aqui no Brasil aconteceram, só que não tiveram a magnitude do que teve lá no Haiti, tá? Porque também a Eu população... acho que é interessante colocar do porquê da não magnitude, que são os poderes regionais. Exatamente, Mari, exatamente. Até ia comentar um pouco sobre isso, que lá no Haiti, né, gente, também essa questão do número, né, de escravizados que tinham lá em relação à população aqui brasileira também, que o número lá era 95% da população. É muita gente, tá? E aqui no Brasil, né, também nessa época, 1831, por aí, né, gente, a gente está começando com as ideias dos poderes regionais, do coronelismo, né, os coronéis, né, então esses caras tinham a Guarda Nacional, né, que eram exércitos privados, milícias, melhor dizendo, né, milícias, né, que trabalhavam para esses donos de terra, então assim, era muito complicado, né,
acontecer algo que nem aconteceu no Haiti aqui. Só que o medo era real, né? Para uma grande parte do parlamento brasileiro, né? Uma grande parte do parlamento brasileiro, e parlamento sim, porque naquela época tinha o parlamento, né? Esse medo era real. Não só esse medo, Mari, mas assim, o racismo, né, o racismo puro das pessoas, sabe? Olha essa frase aqui, ó, do Luiz dos Santos Vilhena, né? Que ele tá falando um pouco sobre por que tem que abolir o tráfico negreiro, né? A corrupção dos costumes, a responsabilidade do africano que levava à pobreza material e de caráter, impedindo o desenvolvimento do povo, levando o Brasil a se tornar a morada da pobreza, o berço da preguiça e o teatro dos vícios, né, gente? E a gente vê, né, esse parlamentar, o Luiz dos Santos, aqui, né, ele era um professor de grego, tá bom, gente? Mas ele era parlamentar aqui no Brasil, né? Comentando sobre, né, o que ele achava, né, dos escravizados que vieram para cá, né, gente? Então, assim, um absurdo, né? Um Cara, não é que absurdo. ele achava. Isso daí É, é uma mentalidade de mentalidade. formação dentro dos colégios. Exatamente. É interessante a gente pensar que desde muito antes havia o processo de escravização no Brasil. Isso daí não é novidade para ninguém. Mas e a educação? E educação? Educação. Então, como que até os religiosos, no caso que a gente estava falando dos jesuítas, não tem como não mencionar a Companhia de Jesus. Poxa, os caras legitimaram o tráfico. E isso a gente tem 2 livros que falam disso. Assim, tem vários, mas 2 para falar que o preconceito racial existia antes da teoria das raças, a partir da compreensão teológica jurídica. E aí entra a Igreja Militante com Charles Boxer e o Tratado dos Viventes. Tratado dos Viventes. Cara, isso é muito complicado, porque essa só fala não, né? Você só citou um infeliz aí do passado. Ele traz essa moralidade da desgraça, do ócio, né? Quando na minha pesquisa do Jorge Bense, que é um jesuíta, ele já escrevia sobre o ócio. E ele falava, os pretos têm uma predisposição natural para o ócio. E isso pode impactar na moralidade do bem comum do branco. Tadinho do branco. Ele pode ser influenciado pelos vícios e a má vida. Exatamente. Né? Exatamente. Só que isso é um discurso documentado e publicado em 1709, em Roma. Então, mano, um bagulho que estava aqui e já foi para conhecimento dos europeus, né? E que vai respingar no século XIX e ainda é pior. Porque no campo teológico, você infere a fé, a doutrinação, a parada da crença. Só que no século XIX, você tem a ciência afirmando isso. A limitação da ciência da época, que ela vai institucionalizar a natureza da inferioridade. Exatamente. Mas até interessante aqui, ó, que mais ou menos na década de 30 e 40 surge um movimento de médicos, né, também dando uma olhada aqui na pesquisa, intelectuais que denunciavam os males decorrentes da presença dos negros escravizados, né, especialmente nas cidades, tá? E aí, né, temos um nomezinho conhecido aí, né, José Nabuco de Araújo, né, ele
fazia parte de um desses movimentos dos médicos, né, desse movimento dos médicos, e ele condenava a tradição das mães brancas de entregarem seus filhos aos cuidados das amas de leite negras, né, as escravas que amamentavam as crianças. Um gesto de corrupção de nossos costumes, tá? As amas negras infligiam sofrimentos às crianças brancas, sendo sempre insensíveis e negligentes, deixando as crianças chorarem até arrebentarem veias, ameaçando-as e sacudindo-as, dando-lhes bebidas espirituosas ou ópio, gente, o cara denunciava elas de ópio, entregar ópio, né, provocando distúrbios cerebrais. E ainda, né, as crianças recebiam leite impuro. Então, é essa, né, a justificativa que eu trouxe no meu trabalho e eu defendo até agora, de que 1850 também acontece por conta do racismo, tá, gente? 1850 acontece por conta do racismo, tá? E Tem a lembrando pressão que negra. não é porque você é abolicionista que você é Exatamente. antirracista. Você é antirracista. Nabucco era abolicionista. Exatamente, Mari, exatamente. A gente tem que fazer essa afirmação aqui, né? Nem todo abolicionista era antirracista, tá bom, gente? Isso é importantíssimo da gente lembrar, porque quando a gente fala sobre o fim do tráfico negreiro, ou até mesmo o fim da escravidão, aparece lá, né? Tem um meme que é muito famoso, né? Que é a pressão inglesa e os movimentos abolicionistas empurrando o caminhão, né, da abolição, e a princesa Isabel lá em cima, né, como se fossem os três personagens para o pro fim da escravidão. Só que esse movimento abolicionista, obviamente, contavam com personagens, né, como os Rebouças, né, como Castro Alves, Luiz né, Gama. como Luiz Gama, que eram realmente antirracistas e abolicionistas, né? Mas contavam com pessoas como, né, o Nabucco, né, o médico Herculano Cunha, né, que também afirmava que a prostituição se vinha por causa da chegada dos negros. Então, para acabar com a prostituição no Brasil, o que você faz? Manda todos os negros de volta para a África, tá? Ele falava isso no parlamento. E eu até digo muito sobre isso, tá? Eu acho que o racismo foi uma ferramenta determinante para que 50 acontecesse. Determinante para que 50 acontecesse, né? Só que mesmo esse racismo interligado, Mário, olha que coisa horrível. Coisa horrível, né? Mesmo esse racismo institucionalizado, né, com pessoas importantes falando, com vários debates, o, o dinheiro, né, e o financeiro, certo, dos grandes proprietários agrônomos falava mais alto. Mesmo apesar de tudo isso que a gente já viu que já é horrível, né, o dinheiro ainda falava mais alto. O dinheiro ainda falava mais alto, tá? E por isso que eu acho que demorou tanto, né, para que a lei contra o tráfico negreiro surgisse. Mas é que tá a parada. Eles faziam dinheiro com um processo de escravização como produto. É um produto gerando outro produto. Entendeu? Produto gerando outro produto. Cara, porra. É foda, é foda. Por mais que eles não quisessem abolir por conta do racismo, de querer viver, nunca queria viver numa sociedade igual, mas nem em plena desigualdade os caras queriam conviver. Não, e vamos mencionar aqui a fundação do bairro de Higienópolis. Joguei a bomba. Encerrou. Aí vai com você aí. Mas, cara, assim,
do próprio racismo sustentar a escravização. Sim. Entendeu? É o mesmo cara que fala da prostituição, porque a mulata, que aí vem esse termo, a cor do pecado, que o pessoal adora esse processo de erotização dos trópicos, né? É uma galera que consome isso. Se existe a prostituição, é porque tem demanda. Sim. Né? E aí eu participo de um curso de serviço social da PUC, que uma das palestrantes da semana passada, ela estava falando assim, o corpo da mulher branca para casar, a mulher preta para trabalhar e a mulher parda para trepar. Uhum. Cara, se a prostituição não tivesse demanda, ela não existiria. Sim. Sabe? Então, você vê o racismo como uma ferramenta opressora de estratificação social. Exatamente. De estabelecer esse poder. Porque a gente não pode esquecer da violência do Estado imperial, né? E todos esses caras, inclusive o Nabucco, se você pesquisar o Nabucco na internet, ele é um estadista do Império. Ele é um homem de respeito, sabe? Então, poxa, você tá enaltecendo essa história que a gente quer, uma história que enalteça um estadista, diplomata, que olha para uma mulher e fala que ela tem um leite impuro. Exatamente. Que a naturalidade dela, materna, causa distúrbios cerebrais. Que isso, irmão? Silêncio dramático. É foda, né? Porque é muito complexo isso, né, Mari? A gente falar sobre isso e, sabe, e a gente está analisando uma lei que tecnicamente acabaria com um tráfico extremamente violento, né? Que era o tráfico de escravos para cá, né? De escravizados para cá. E assim, pensar que isso foi uma parte até um pouco complicada do meu trabalho, né? E até de mentalmente, por assim dizer, é de pensar que essa lei pode ter surgido, óbvio. A gente tem que pensar também na pressão inglesa, né, que aconteceu, mas ela surgiu numa conotação extremamente racista de higienização da população, de embranquecimento da população, sabe? E acho que isso é a pior parte de você pensar sobre isso, né? Que realmente um dos principais motivos de ter acontecido em 1850 foi por conta do puro preconceito, do puro racismo, do puro embranquecimento da população, na inspiração do que aconteceu na Argentina, né, com o embranquecimento da população argentina. A Inglaterra teve, sim, participação, a gente não pode deixar de desconsiderar a participação, principalmente após a Bill Aberdeen, né, e até a Inglaterra mandou navios de militares mesmo a ficarem na costa brasileira para impedir a chegada de navios, desses navios negreiros, né? Mas olha só, Mara, a gente percebe que é pura economia, onde os navios britânicos tinham permissão de afundar navios negreiros se chegassem perto da costa brasileira lá da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Dane-se se tinha gente lá, sabe? É só afunda, né? E isso é muito complicado da gente falar, né? E, obviamente, né, a treta ela é muito maior porque até em 34, Mari, tem projetos para se revogar a lei do Feijó Barbacena,
né, que é a lei de 31 para proibir o tráfico, e 34 voltam pensamentos para abolir essa lei, né, que é o momento que eu até falei anteriormente, que é o momento que aumenta o número de escravizados ilegais que chegam aqui no Brasil, né? E isso vai ganhando um corpo, tá? Mais ou menos em 37, os projetos ainda para acabar com essa lei, né? Que até, olha que interessante, Mari, tem um projeto do próprio Feijó em 37 para acabar com a própria lei que ele escreveu em 31. Só para você ter uma ideia, porque o Feijó estava precisando naquele momento, né, de alianças, já que é o período que ele governa como regente, né? 37 é a regência do Feijó. Então, assim, muito complicado, muito complicado. E a gente pode ver também, Mari, que a partir dessas leis, né, essas revogações, porque a partir de 34, a lei de 31, que a lei de 31 tem alguns artigos que culpam as pessoas que compram e as pessoas que vendem, tá? Isso é importante a gente falar. A lei de 31, ela culpa as pessoas que vendem e as pessoas que compram os escravizados. A partir de 34, passa a se ter uma mudança na lei, que apenas é julgado as pessoas que vendem e não as pessoas que compram. Olha aí, né? Quem que está sendo beneficiado novamente? Os proprietários agrônomos, né? Quem está colocando agora como culpado? Os traficantes. Por isso que os traficantes dão uma desaparecida na história brasileira nesse momento, porque eles estão sendo considerados como culpados, né? Só que quem estimula o tráfico é quem compra, né? E é bem complicado isso, né? É bem maluco, porque olha só, é, a partir desse momento de 37, então, passa-se desses movimentos, né? De acabar com de dar essa impunidade, né? Para quem comprasse, né? Então a elite, principalmente cafeeira, se beneficia muito com isso, né? E volta a se ter papo, né, sobre a lei de 50, né, uma lei novamente para acabar com o tráfico negreiro, mais ou menos em 43, tá? Quando o Partido Liberal, né, volta a partir das revoluções liberais de São Paulo, Minas Gerais, né, o Partido Liberal volta ao poder em 43, né, e começa principalmente essa questão de voltar uma nova lei antitráfico. Então, só em 43, né? Então, 6 anos de impunidade para quem comprou, né, escravos no tráfico ilegal. 43 volta uma lei para se preparar, né, para uma nova. Volta, na verdade, o Partido Liberal para se preparar para uma nova lei de tráfico. Né? Que essa lei de tráfico, gente, começou a ser pensada em 43. Foi elaborada em 1850. Poucas. É isso que tem que falar. Poucas. Para rolar a abolição da escravidão, que foi uma canetada. Só em 88. Exato. E descontentar toda a elite que foi contra a Princesa Isabel. A Princesa Isabel achou que arrasou. Tava arrasando. Custou o reino do pai dela, né? Não, o reino dela. O reino dela. Porque o Dom Pedro II já estava doente, já estava meio debilitado. Exatamente, o reino dela. E aí é legal falar que o Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele dá o golpe da República, a República já começa certinha. Golpe na militar. Base do golpe. Olha a hora. Golpe militar. Ele era um dos líderes da Guerra do Paraguai. Sim. Sabe? Então ele é uma figura imperial, velha, conservadora. Ele era amigo do Dom Pedro, né? Amigo do Dom Pedro. Que foi o próprio Dom Pedro. Falou, tira essa louca daí. É minha filha. Mas não vai reger, não. Que mesmo uma abolição tardia, ela tomou o golpe de escravocratas. Exatamente. Cara, na beira do século XX.
É vergonhoso o tamanho do atraso intelectual do Brasil. Uhum. E isso a gente está falando de grandes intelectuais. Sim, gente, ninguém que a gente mencionou aqui é um Zé Ninguém, tá? Todo mundo que a gente falou era do high level ali, né, da intelectualidade brasileira, velho. E uma coisa que eu queria deixar aqui, até para saber de você, que dá aula, trabalha com crianças, adolescentes, como que você faz, cara? Você